Olá, alunos! Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o que nós temos no nosso objeto de conhecimento? Vejam aí, olha, temos a aula 34, o objeto de conhecimento é a morfossintaxe, e o detalhamento é classes gramaticais variáveis, conceito e flexões, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Então, esse é o nosso assunto da aula de hoje. Seguimos para a nossa aula. Muito bem, turmas. Então, hoje nós vamos estudar a classe de palavras chamada substantivo. Vocês já devem ter estudado aí na série anterior. Então, a classe do substantivo é a classe de palavra que indica o nome das coisas, que dá nome aos seres, aos objetos e todas as outras coisas que existem no mundo. Então, claro que dentro dos substantivos nós vamos ter vários outros tipos de substantivos que estão ali dentro dessa classe de palavras, certo? Então, vamos seguir aí para um pequeno vídeo que vocês vão observar, a fala das personagens que está, no caso é a narrativa de um poema, de Cecília Meirelles. Aí vocês vão observar o que está sendo dito, e depois eu retorno com vocês para fazermos a nossa explicação. Vamos lá. As meninas, Cecília Meirelles. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia. Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, outra que chamou Carolina, mas nossa profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade: Bom dia! Muito bem, então vocês observaram, gente, nesse vídeo apareceram algumas palavras que elas estavam destacadas em amarelo, Então, todas essas palavras a gente chama de substantivos, a classe de palavras que dá nome aos seres, às coisas, aos objetos, às pessoas, Então, como vocês observaram no videozinho, nós vamos ter aí, olha, no poema de Cecília Meirelles, As Meninas. Então, no título do poema, a gente já observa, um substantivo, meninas. Então, está nominando, as crianças, Porque quando a gente usa a palavra meninas, sempre nos remete a ainda ser uma criança, E aí, ela vai dando nome a essas meninas, Arabella, um nome próprio. Abria a janela é um substantivo simples, comum, Carolina, cortina, que é um objeto. Maria, que é outro nome de outra menina, já que elas eram amigas aí. No poema a gente percebe, que havia uma amizade entre elas. Olhava e sorria, bom dia. Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, a mais sábia menina. Então, ela vai dando as qualidades, das meninas. Uma era mais bela, outra era mais sábia, E Maria, ela apenas sorria e dava bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, outra que se chamou Carolina. Então, aqui a gente observa que nós temos substantivos próprios, que é nome de pessoas, e substantivos simples, comuns, como menina, janela, que são coisas, objetos, seres. Então, nós trouxemos esse poema para ilustrar para vocês, que os substantivos eles estão presentes em tudo aquilo que nós falamos, aquilo que nós nos comunicamos. A gente sempre está utilizando as palavras e nominando seres e coisas, certo? Vamos seguir agora para mais um exemplo, da classe de palavras chamada substantivo. Vamos lá. Vamos observar aqui, Aqui o finalzinho do poema, E aí, como eu já falei para vocês, a classe de palavras chamada substantivo, ele tem a função de nomear, ações, fenômenos da natureza, lugares, objetos, seres, coisas, Então, dentro de todas essas coisas que nós estamos
mostrando aqui para vocês, vai haver aí nomes, né? Nós sempre vamos ter que dar nome para os fenômenos da natureza, como chuva, vento, né? Lugares, os objetos do nosso dia a dia, da nossa casa, aquilo que a gente usa, né? Que a gente tem nas nossas casas. E os seres, né? Que pode ser os animais, né? As aves, os insetos. Então, tudo que existe no mundo, nós temos que dar sempre um nome. Nós temos que nominar, né? Para que a gente possa falar, se comunicar. E aí nós temos a classificação do substantivo. Vejam bem, nós temos substantivos comuns, que são aquelas palavras que estão no nosso dia a dia, né? Como professor, aluno, pedagogo, diretor, diretora, né? Da escola, por exemplo, né? O próprio, ele tem a ver com o nome de pessoas, né? Então, temos José, Maria, João, né? Se você dá o nome do seu animalzinho de estimação, também é um nome próprio. Você está dando nome para aquele ser, né? Substantivo simples. Simples, como cachorro, erva, né? E nós temos também as palavras que são compostas. Observando que na substantivo simples, nós temos a composição de apenas uma palavra, né? Mas quando a gente tem um substantivo composto, a gente vai observar que ele vai ter dois nomes juntos, né? Geralmente é ligado aí por esse hífenzinho, né? Esse hífen que fica, né? Que separa uma palavra da outra. E a palavra erva doce, né? Então, a gente observa que o substantivo composto ele vai ser unido, né? Por duas palavras. Certo? Então, daí eu tenho o composto. Ok? E aí nós temos os substantivos concreto, abstrato, primitivo e o derivado. O substantivo concreto ele tem a ver com coisas concretas, que a gente pode ver, tocar, não é? Então, nós temos cadeira, mesa, aí na casa, na sua casa, você vai ter armário, né? Você vai ter a toalha da mesa. Então, são coisas, são objetos que a gente pode ver, tocar, não é? Então, são os concretos. Os abstratos, eles têm a ver agora com sentimentos, né? Com as sensações, né? Então, o sentimento de alegria, de tristeza, né? De raiva, de contentamento, né? Vamos ter também as nossas sensações de quente, frio, né? Então, o substantivo abstrato está muito relacionado com nós, seres humanos, né? Aquilo que a gente sente, né? Aquilo que a gente está sentindo. E os substantivos primitivos também são formados por uma única palavra, né? E o derivado ele vai ser formado a partir de uma palavra primitiva, como a gente pode observar aqui, né? Livro, a gente pode derivar para livraria, né? E a palavra pedra, nós podemos derivar pedraria, ou pedreira, ou pedreiro, né? Então, observe que a partir desse radical aqui, da palavra, né, nós vamos formar outras palavras, né? Como a gente pode observar aqui, em livro e pedraria. Perceberam? Então, há uma diferença entre o primitivo e o derivado, entre o concreto e o abstrato, certo? Então, aqui, na classificação geral dos substantivos, cada palavra ela vai se encaixar em um desses tipos aí de substantivos, tá? Nós podemos ter também os substantivos coletivos, que são aqueles que eles fazem parte, né, eles fazem parte de um grupo, né, de um conjunto de coisas, de pessoas ou de seres também, né? Então, a gente pode observar no exemplo, ó, temos aí a palavra, o substantivo coletivo álbum, né, que no caso é de figurinhas, né, de selos de fotografias também, não é? O bando, nós vamos ter de aves ou de pássaros, né? Quando a gente vê, por exemplo, um bando de araras, né? Então, eu estou usando a palavra bando, que significa o coletivo, ou seja, o conjunto de pássaros, de aves que estão ali, né?
Quando eu digo docente, docente tem a ver com conjunto de professores, né? Vários professores. E quando eu digo discente, eu estou falando um conjunto de alunos, né? Então, as duas palavras elas são muito parecidas, não é? Mas elas têm um coletivo diferente. A palavra pomar significa árvores frutíferas, diversas árvores frutíferas que estão ali naquele local. E o coletivo de semana significa que tem 7 dias, né? 7 dias, a semana significa que tem 7 dias. E a turma de alunos. Aqui, quando a gente se direciona à turma, por exemplo, a gente diz, ô turma, vamos fazer uma atividade. Nós estamos direcionando a todos os alunos daquela mesma classe, não é? Então, a palavra turma, ela é o quê? Um coletivo. Coletivo de quê? De alunos. Certo, turmas? E agora a gente vai para a flexão do substantivo. Vamos ver aqui agora com relação ao gênero. Esse gênero é masculino ou feminino. Vamos observar que na palavra garoto, a vogal que termina aqui é o O, né? E garota, a vogal é o A. Observe que nessas duas vogais aqui vai se identificar quem é o masculino e quem é o feminino, certo? Assim como se for menino, né? Menino também, veja aqui, termina com O, e menina termina com a vogal A, certo? E aí nós temos agora o plural, né? Que é a flexão de número. Garoto está no singular e garoto está no plural, né? A gente observa aqui o S, né? Aparece aqui no final indicando, né? O plural, ou seja, é mais de um menino. Aliás, mais de um garoto, né? E nós temos meninos também, se a gente quiser colocar aqui, ó, no plural, meninos. Se for meninas, também. A gente acrescenta aqui o azinho para indicar que é mais de uma menina, certo? Então, nós temos o quê? Flexão de número, né? Então, está indicando que é mais de um. Seja menino, menina, seja uma coisa, um objeto, né? Se for mesas, cadeiras, né? Então, esse S vai ser a desinência que vai estar indicando aí que a palavra está no plural, certo? Ou seja, está dizendo que tem mais de um. É uma quantidade, né? Eu estou dando quantidades. Nós temos também, agora, a flexão de gênero do substantivo com relação aos substantivos biformes e os uniformes. Como vocês observam aí, biforme significa duas formas. A palavra bi significa dois, ou duas, né? Duas formas. Então, aqui a gente pode observar que a palavra amigo, né, está aqui no masculino, ó, ele é um amigo. Observe que eu tenho um artigo aqui, também que é uma classe de palavra, que geralmente ele vai acompanhar o substantivo, né? E está designando aí a uma forma, né? Um amigo. Ela é uma amiga. Observe que eu tenho um artigo também no feminino, indicando aqui a forma, né, do substantivo. Então, vocês observam que amigo termina com O, é acompanhado do artigo um, no masculino. Amiga termina com A e é acompanhado do artigo uma. Então, por essas duas formas, a gente consegue observar que para o substantivo biforme, ele tem duas formas, tanto para designar o masculino e o feminino, certo? Porém, nós temos os uniformes, que são aqueles que têm apenas uma forma para o substantivo. Então, ele não vai mudar, certo? O que vai mudar é o artigo aqui, ó. O artigo é que vai modificar para indicar se é um estudante masculino, né? Ou se é uma estudante, no feminino, tá? Mas o substantivo em si, ele não muda.
tá? Observem bem, né? Não muda a palavra, o substantivo não vai mudar. O que vai mudar é apenas o artigo, ó, que está aqui, acompanhando o substantivo, tá? Agora, a gente vai seguir para os sobrecomuns. Ó, o substantivo sobrecomum. Observe que aqui ele vai ter apenas uma forma para designar tanto o masculino quanto o feminino. Então, observe que a palavra a criança, quando eu digo a criança, eu estou me referindo tanto a menino ou menina, certo? Então, não vai mudar. O que diferencia aqui, ó? Ele é a criança ou ela é a criança. Aqui nessa frase, eu estou utilizando um pronome, né? Que vai estar indicando que essa criança é do sexo masculino, quando eu digo ele, e ela é a criança quando eu me refiro a uma menina, certo? Porém, em outros contextos, que eu não tenha que utilizar o pronome ele ou ela, eu vou utilizar a palavra criança, né? E aí, alguma coisa no contexto vai me dizer que essa criança é masculino ou feminino, né? Mas, quando eu utilizo essa palavra, ela não muda, tá? Não muda. O substantivo permanece, né? Assim como o artigo também, ó. Observe que eu tenho um artigo aqui que está acompanhando esse substantivo. Ele também não vai mudar, tá? Vai ser sempre a criança, certo? Então, por isso que ele é considerado sobrecomum, porque ele vai possuir apenas uma forma, tá? Agora, o substantivo comum de dois gêneros. Aqui, ele também vai ter só uma forma. Porém, o que vai acontecer? Ele vai modificar apenas o artigo. Lembrem sempre do artigo, tá, gente? Observe que aqui, ó, o colega, tá? Ele é o colega, ela é a colega. Então, observe que aqui o artigo ele vai ter uma importância para que a gente consiga identificar, né, se é masculino ou feminino. Mas o substantivo em si, ele não muda, tá? Ó, o substantivo não vai mudar. O que muda é apenas o artigo aqui, ó. O artigo o e o artigo a. Certo? É diferente do que acontece no sobrecomum, tá? Que o sobrecomum, ele não muda nem o artigo e nem o substantivo, certo? Seguindo, nós vamos para outros exemplos dos substantivos sobrecomuns. Vamos dar uma olhada. Vejam bem. Nós temos aqui algumas palavras, e aí vocês vão acompanhando comigo aqui, se ele é sobrecomum ou se ele é comum de dois gêneros. Né? Vamos observar que o comum de dois gêneros, ele sempre vai aparecer o quê? O artigo, o o ou o a, para designar se é masculino ou feminino. O sobrecomum, ele não vai mudar, tanto o artigo quanto o substantivo, certo? Então, vamos para a palavra anjo. Será que ele é sobrecomum ou ele é comum de dois gêneros? Como é que a gente fala quando a gente quer falar que alguém é um anjo? A gente sempre usa a palavra anjo, né? Então, sempre é o anjo, né? Então, ele é sobrecomum, certo? Não existe anja, não, tá, gente? E nem a anja, não existe. Sempre é o anjo, tanto para o sexo feminino quanto para o masculino. O bebê, a mesma coisa, a gente usa o artigo, né? O bebê. Então, ele é o quê? Sobrecomum também, porque ele não vai mudar, né? O artigo permanece sempre o bebê, o anjo, né? O gênio, também ele é sobrecomum, porque eu uso o gênio para especificar se a pessoa é menino ou menino, se é homem ou mulher, certo? A palavra monstro,
Também, ele é sobrecomum. Quando a gente vai se referir a alguém que tenha uma atitude muito desastrosa, eu posso dizer que aquela pessoa é um monstro, ou o monstro, né? A palavra motorista. Aqui sim, o que acontece aqui? Aqui ele vai ser comum de dois gêneros. Por quê? Porque eu digo a motorista, certo? Ou o motorista, tá? Eu posso dizer o motorista ou a motorista. Então, ele é um substantivo comum de dois gêneros, porque ele aceita o artigo o e o a para designar o masculino ou feminino. Porém, o que acontece? O substantivo não vai mudar, tá? Ele não vai acrescentar e não mudar nada. Ele permanece a mesma palavra. Testemunha. A testemunha. Então, ele é sobrecomum. Por quê? Porque eu vou usar apenas o artigo a aqui, né? Para dizer a testemunha. Então, não importa se ele é masculino, se ele é feminino. Essa sempre é a estrutura que a gente vai utilizar. Sempre o artigo no feminino e o substantivo também no feminino. Certo? Seguindo agora, nós vamos ter a flexão do substantivo no gênero masculino e feminino. Né? Então, claro que para cada substantivo, conforme o seu gênero, vai ter aí o gênero para o masculino e vai ter para o feminino também, certo? Então, vamos mostrar alguns exemplos para vocês. Temos o feminino de cachorro é cadela, né? Já existem algumas observações no uso da palavra cachorra, né? Mas aqui, conforme a gramática tradicional, a gente vai usar cadela, certo? O feminino de boi é vaca, ok? O feminino de pato é pata. Observem, né, que dependendo aí do tipo do substantivo, alguns vão ser parecidos como pato e pata, né? E outros vão ser diferentes, observem aí, né? Vai ser completamente diferente. Agora aqui nós temos um feminino que é bastante interessante, que no caso é o substantivo epiceno, né? Que é aquele substantivo em que nós teremos que utilizar a palavra macho ou fêmea para designar o feminino ou o masculino, tá? Então, o feminino de jacaré é jacaré fêmea, certo? Porque é dessa forma, né, que a gente designa o macho, né, a fêmea. Sendo que o substantivo ele não muda, como a onça macho, onça fêmea, né? Como a lontra macho, lontra fêmea, né? Que a gente tem aqui na nossa região, esse animal, né? Então, esses são os substantivos que nós não temos um substantivo, um nome, né? Para designar. Ele sempre vai ser o mesmo, sendo apenas que a gente vai ter que acrescentar aí a palavra fêmea ou macho, certo? Nós temos também agora outras flexões de número. Número já diz, né? Está no singular ou está no plural. Ou, né, para designar quantidades, né? Então, nós temos aí, olha, os exemplos, né? De mesa, plural de mesa é mesas. Observe que aqui na palavra mesa, eu não tenho a letra S. Então, significa que é uma mesa apenas. Quando eu tenho o S, ele vai estar indicando aí que é mais de uma mesa, ou duas, ou três, quatro, e assim sucessivamente. Então, geralmente, o S ele vai acrescentar nas palavras para designar o plural. Porém, algumas palavras, elas também vão acrescentar um ES, que no caso aqui, por exemplo, a palavra rapaz, né? Rapaz, eu vou acrescentar o quê? O ES aqui, ó. Peraí, que esse S tá esquisito. Peraí. Vou acrescentar essa aqui, ó. Né? Rapazes. Não só o S, como é o caso da palavra mesa, né? Animais. Eu vou acrescentar o IS. Animais. Certo?
Barril também, barris, é terminado com L aí, ó. Todos que terminam com L, né, vai acrescentar aí um IS, claro, com exceção aqui de mal, né? Que no caso aqui vai ser males. Males, esse é o plural de mal, tá? Pão, pães. Observe aí, eu vou acrescentar um S, né? Lápis. Aqui é interessante que lápis, a palavra já está no plural. Eu vou acrescentar apenas os, para indicar o plural. Os lápis, né? É interessante a gente ver esses substantivos, né? Que eles já estão na forma plural, apenas a gente acrescenta o artigo os. No caso, pires também é a mesma coisa, né? Acontece. A palavra bolo, eu vou acrescentar apenas um S, e na palavra tijolo também só um S. Certo? Vamos ver aqui. Ó, esse é o correto, né? Observando que o lápis é a única palavra que é diferenciada aqui, né? Quando a gente vai fazer o plural dessa palavra. Que a gente acrescenta apenas o os aqui. O artigo vai estar no plural, que vai estar indicando que é mais de um, certo? Então, essa foi a classe de palavras que nós estudamos, né? Os substantivos, que é a classe de palavra que vai indicar o nome das coisas, dos seres, né? Dos animais, dos pássaros, né? Os nomes próprios, que são nome de pessoas, né? Que são nome das instituições também, né? Banco, se for um comércio, né? Então, vai ser aí nomes próprios, né? De instituições e também nome de pessoas. Agora, dos seres, que são coisas comuns que tem na nossa realidade, a gente vai estar dando um nome a essas coisas, né? A camisa que eu estou vestindo, o microfone, né? Pelo qual eu falo, o óculos, né? Que eu estou utilizando aqui. A palavra óculos também é uma palavra que vai estar aí junto com a palavra lápis, né? Tá na mesma classificação, a gente vai usar os óculos, né? No plural. E a caneta, né? É objeto. O quadro, né? São seres, são coisas, são objetos, né? E também o nome de pássaros, nome de animais, né? Então, a classe substantivo, ele vai estar presente em tudo aquilo que a gente fala, né? Dizendo assim de uma forma geral. Né? Para todas as coisas, a gente sempre vai designar um nome, certo, gente? Certo, turmas? Então, encerramos nossa aula.